mais uma reflexão de caminhar na graça. Qual o propósito da igreja? Qual a razão do nosso viver? O que Cristo de fato fez? Entendermos isso nos conduzirá a uma maneira de viver diferente, que olhamos em outra perspectiva e que nos afasta da religiosidade, do pensamento natural, de uma forma de pensar. Pois toda a glória é a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus. E entendermos isso é que nós caminharemos na jornada de maneira adequada, caminhando para a plena estatura de Cristo, para que toda a glória seja dado a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 10 e 11, ele diz assim: "E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas." Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno. Ele realizou por meio de Cristo Jesus o nosso Senhor. E no 20 e 21 diz assim: "E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém." Então, o que a gente observa nesse texto? Primeiro, que o que Deus faz e o que pode fazer por meio de nossas vidas é muito mais do que possamos pensar ou imaginar. E que pela igreja, por Cristo, toda a glória deve ser dada ao Pai. Entendermos que o propósito da igreja é glorificar o Senhor Jesus, é glorificar o nosso Deus. Nós temos que compreender da onde nós viemos, que Deus fez em nossas vidas e por que devemos viver de certa maneira. Não se trata simplesmente de adotar uma atitude ou de realizar certas práticas para que a gente alcance algum favor de Deus, pois não é disto que nós estamos falando, e nem é disto que trata as Escrituras, pois o acesso a Deus, o acesso à sua presença, o termos sido reconciliados, não se trata de mérito, não se trata de algo que dependa do nosso esforço, da nossa consciência e do nosso entendimento, mas de Deus revelar a nós sobre ele, sobre sua vontade, e nós nos arrependermos e nos submetermos a essa vontade. A gente precisa entender. Precisamos compreender que a maneira de agir não é decorrente, ou seja, de uma mudança de atitude para realizarmos certas práticas e sermos abençoados por Deus. Mas precisamos entender que fomos feitos uma nova criatura, um novo ser, segundo a natureza de Deus, segundo o coração de Deus. E agora, dentro disto, sabendo que fomos feitos à imagem de Cristo e que temos a mente de Cristo, nós precisamos viver como Cristo neste mundo. E vivermos como Cristo, na realidade, é expressarmos o que Deus fez em nosso favor. E expressarmos é vivermos da mesma maneira que Ele, e que se trata da expressão das virtudes de Deus. E isto nós revelamos estas virtudes nos nossos relacionamentos, para que a igreja de fato cumpra o seu propósito, que é glorificar a Deus, testemunhar para todos os homens, todas as pessoas nesta terra e para todo principado e potestades, ou seja, todos os seres, anjos, demônios, acerca da sabedoria, acerca da glória de Deus, da maneira dele agir. Por isso, ao expressarmos misericórdia, compaixão, ao revelarmos graça, bondade, o amor de Deus, nós de fato estamos revelando quem nós somos, a obra que ele realizou. E de fato, nós temos que pensar numa perspectiva mais profunda. Nós estamos revelando o nosso Deus ao mundo.
E a gente precisa entender que quando imitamos a Cristo, estamos de fato imitando o nosso Deus. E tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de nosso Deus e nosso Pai, pois estamos nele, ele em nós. Somos sua morada, sua habitação, seu templo. Como povo, como família, como nação, como reino de sacerdotes, temos a responsabilidade de revelar a glória de Deus neste mundo, manifestando sua vontade. Que a gente possa entender isso e entender que toda a glória deve ser dada ao nosso Deus. E a maneira de glorificá-lo é vivermos como Cristo neste mundo, expressando e revelando o Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site, ouça as outras reflexões.